Bom dia, pessoal. Aqui professor Elton e mais uma cápsula diária de história nesta quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Hoje, Dia Internacional da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e Dia Internacional da Igualdade da Mulher. Na história, em 1789, a Assembleia Nacional Constituinte da França aprovava a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este documento da Revolução Francesa define como universais os direitos individuais e coletivos do homem. Esta palavra, homem, tem o sentido de ser humano, de humanidade, não somente para os homens, ou seja, homens e mulheres. Este documento ele tem inspiração nas ideias iluministas da época, não só da época, até para os dias de hoje. A declaração possui 17 artigos que foram votados de forma definitiva somente no dia 2 de outubro do mesmo ano. Mas ela foi reformulada depois em 1793, e este documento acabou servindo de base para as constituições francesas de 1848, da Segunda República Francesa, e para a atual Constituição Francesa. Ela também serviu de inspiração depois para a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que foi publicada. Entre os artigos da declaração estão algumas informações. A primeira é do artigo 1º, que diz o seguinte: os homens nascem e são livres e iguais em direitos, independentes da sua religião, da sua cor, e do seu estado econômico. No artigo 4º, tem uma bem importante aqui, que diz o seguinte: a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Ou seja, eu tenho liberdade de fazer aquilo que eu quiser, desde que a minha liberdade não agrida, não fira, não restrinja a liberdade do próximo. Ou seja, eu posso escutar a música que eu quiser, no volume que eu quiser, mas desde que ela não ofenda a liberdade do próximo. Meu vizinho também tem que poder ouvir a música que ele quiser dentro da casa dele. Então não pode ter aquele volume abusivo que vai proibir o outro de poder conversar dentro da casa dele, de ouvir a televisão dele, de ouvir a música dele dentro da casa dele. Então a gente tem que ter limite dentro da nossa liberdade. Eu tenho a liberdade de botar um escapamento aberto numa moto, mas aí eu vou estar infringindo uma lei. E sobre as leis, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também fala, no seu artigo 6º, onde diz lá: a lei é a expressão da vontade geral. Então as leis, elas existem para manifestar a vontade geral da população. Então elas não estão lá por acaso. Aí todo mundo diz: mas por que a polícia vem aqui para prender a minha moto em vez de estar prendendo ladrão? Porque existe uma lei que proíbe de fazer aquilo ali. E a polícia está aí para cumprir as leis. E leis são leis. Leis mais brandas, leis menores, mas lei é lei. E descumpriu a lei, está sujeito a uma punição. No artigo 11, diz assim: a livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Ali se fala em liberdade de expressão e comunicação. Hoje em dia muita gente confunde isso de liberdade de expressão e comunicação com sair ofendendo as pessoas, com usar comentários preconceituosos, discriminatórios e até cometendo crimes no momento de usar esse direito de livre expressão da comunicação. A gente tem que cuidar muito com o que fala, com o que escreve, para não cometer crime na hora de expressar a nossa liberdade de comunicação e de expressão. E o último que eu quero comentar com vocês é o artigo 15, que diz o seguinte: a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Ou seja, todo aquele vereador, aquele prefeito, aquele deputado, o presidente, o governador, ele deve explicações da sua administração ao povo. E hoje em dia alguns políticos se sentem ofendidos quando são cobrados por isso. E por isso que existem os portais da transparência, onde os agentes públicos devem esclarecimentos ao povo. Afinal, eles estão eleitos, eles são os nossos representantes.
E a gente está num tempo de eleição, a gente tem que lembrar disso, que a gente está elegendo os nossos representantes, que eles estão lá eleitos, nos representando, e durante os outros 4 anos eles serão cobrados pelo que estarão fazendo lá. Certo? E com isso encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje. Quero deixar um abraço a todos e desejar uma excelente quarta-feira. Um abraço do professor Elton.